Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom ser recebido por você na salinha da sua casa para entrarmos juntos em plenitude. Hoje teremos um programa muito especial para falar sobre o envelhecimento do idoso, de como está em fase de transformação, de mudança o nosso país. O que é que está acontecendo com o nosso povo? Está envelhecendo, literalmente? Ou o povo está se tornando mais idoso ou mais maduro? Em que essas coisas influenciam dentro dos nossos lares? Não somente dentro dos nossos lares, mas o que influencia em nossas vidas. Porque, afinal de contas, não são os outros que estão entrando em processo de amadurecimento, se tornando idoso, mas somos todos nós. E o que isso vem mudar a nossa vida? Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma convidada querida, uma convidada especial, que já é conhecida na nossa salinha, que é a terapeuta, psicóloga Denise Reis. Seja bem-vinda ao nosso programa, Denise. Obrigada, Iraci. Obrigada a vocês, né, que estão nos dando prazer de conversar sobre isso, que urge que a gente faça uma reflexão sobre o que realmente está acontecendo no país e dentro da casa de todos nós. Você falou bem, todos nós envelhecemos, né? Todos nós, a gente acha que o envelhecimento é só na casa do vizinho, né? Mas a gente descobre que, assim, opa, alguma coisa tá. A sensação que a gente tem é que o envelhecimento em si não bate na nossa porta. Principalmente os jovens, E quando né? a gente olha as pessoas que já estão com uma idade mais avançada, 70, 80, seja lá o que for, a nossa sensação é que aquela pessoa já nasceu assim, né? Não teve um processo. Existe também uma rejeição nossa, né? Porque o que o mais velho ele mostra é onde a gente vai chegar. Então existe uma rejeição, não quero ver isso. Exato. Então a gente meio que afasta, né? Lidar com essa finitude, com esse envelhecimento, não ser mais quem eu sou, é muito difícil. É uma fuga, né? Sim. Só que quanto mais a gente faz isso, pior fica, tanto para a gente quanto para o idoso. É preciso olhar com mais carinho para essa situação. Denise, o nosso povo realmente está se tornando mais idoso, ou seja, está havendo uma proporção muito maior de idosos do que de jovens e crianças hoje? Então, o que acontece aqui no Brasil é que é o país hoje com um crescimento mais acelerado desse envelhecimento, né? Isso por diversos fatores. Para a gente fazer uma comparação, o censo de 2000, ele tinha 14 milhões e 600 aproximadamente de idosos, né? Em 2025 vamos ser 32 milhões. Nossa! No ranking mundial, a gente é o 10º país com maior envelhecimento, né? Por que isso? Muitas coisas, por incrível que pareça, a gente melhorou. Vacina, saneamento básico, a tecnologia em relação a doenças, né, ou como a gente tem tratado. Então, isso tudo vai aumentando a faixa etária, né, até onde a longevidade, vamos dizer assim, de onde a gente consegue chegar. Ao mesmo tempo, você tem os casais que escolhem a ter menos filhos, os casais que escolhem não ter filhos, os casais que não escolhem, mas eles não conseguem ter filhos, que isso aumentou consideravelmente.
Então, hoje em dia, você tem uma dificuldade de ter filho muito maior e mesmo com a tecnologia, ainda assim, a gente tem muito problema em relação a isso. E a proporção vai aumentando. Vai aumentando. Né? Então, você tem uma proporção hoje que está cada vez maior. E a gente está aí disparado nesse crescimento, está cada vez pior, o que vai impactar economicamente lá na frente. Porque Com o idoso certeza. não mantém o país é que tem que manter o idoso. Uhum. Então, quando você aumenta muito isso, você tem um problema economicamente no país, né? Fora o que a gente vai falar hoje. Né? Com certeza. Nós estamos, em realidade, preparados para cuidar das necessidades inerentes à nossa população? Infelizmente, não. É complicado. A gente não entende. Esse público é um público extremamente vulnerável, muito vulnerável mesmo. Existem até umas brincadeiras que a gente faz dentro da evangelização, de fazer as crianças amarrarem os pés, botar venda, né, transparente nos olhos, né, dificultar o movimento para que ela possa executar determinada tarefa com essas limitações. Eles se divertem, mas eles também entendem o quanto que é difícil para um idoso fazer coisas simples que a gente consegue fazer com facilidade. Até uma criança consegue fazer com mais facilidade. É verdade. Né? E a gente não pensa nisso. Uhum. Então, a gente perde a paciência porque o idoso é lento em certas coisas, no pensar, no fazer, o cognitivo já não funciona mais, a coordenação motora já não funciona mais, a agilidade foi embora. Então, isso tudo, quem está ali no dia a dia, na correria e tal, começa a perder a paciência. A gente não está preparado para receber esses idosos economicamente porque a gente não tem instituições num número apropriado para o número que a gente tem de idosos. Então, ou fica muito caro para se colocar um idoso dentro de uma instituição, seja ela para dormir, seja ela como uma creche, né, onde ele passa o dia. A gente não tem uma preparação, a sociedade não se preparou para receber esses idosos. E isso vai ser um complicador. Essa sociedade não se preparou para receber esses idosos. Somos nós mesmos nós que vamos que não preparamos para a hora que a gente chegar lá. Exatamente. Denise, fale um pouco para a gente sobre o processo de envelhecer. Como é que acontece? As alterações do declínio da parte funcional, da perda de musculatura que acontece, enfim, tudo que muda na vida da gente com o envelhecimento. Então, Iracy, a gente estava até falando um pouco disso antes. São coisas que começam a pipocar, sabe? Mas com o tempo vai pipocando em vários lugares, o que vai dificultando ainda mais. Então você ouve muito eles reclamando sobre a visão, com uma dificuldade de enxergar, que já não tinha mais, né? Aí faz assim, tem uma dificuldade mesmo com óculos, olha aqui, mesmo com usando lente, óculos, coisa horrorosa, não faz parte da minha vida. Ainda assim você tem ali uma perda, né? A perda de audição, o corpo, né, essa perda de musculatura, ela é real. Então, quando você tem o enfraquecimento das pernas, isso está ligado diretamente a demências, doenças mentais. Olha só! Então, as pernas, quando elas estão fortalecidas, né, você tem uma longevidade maior, com uma saúde mental melhor, fora as outras coisas, né? Podendo se preparar melhor. Então, você percebe que depois que o idoso vai para uma cadeira de rodas, por exemplo, ali tudo piora. Ali tudo piora. Então, essa falta de musculatura faz uma diferença enorme, porque as pernas elas ainda mantêm uma autonomia no corpo todo. Você tem poder de ir e vir. Então, mesmo que você tenha outras perdas, a perda do
cognitivo, de conseguir mexer nas coisas, né? A artrose, a artrite, né? Osteopenia. Então, tem várias doenças que vão doendo, as juntas, isso tudo, isso dificulta muito, porque para você se levantar é um sacrifício, para você sentar, a insegurança de caminhar, você tem a perda do equilíbrio, a perda espacial, né? Do espaço, né? É verdade. Do tempo. Perde a Então você vai dimensão. perdendo várias faculdades que para uma criança normal e para o idoso começa a atrapalhar a vida dele. Uma pessoa que está perto, que observa isso, começa a ver aquele idoso como atrapalhado. Então ela não consegue entender a dificuldade. Então muitas vezes chama atenção. Olha o que você está fazendo. Por que você está fazendo isso dessa forma? E ele já está ali numa luta para conseguir fazer o que antes ele conseguia fazer com facilidade. Vai mudando muito rapidamente, Muito. né? Então, se você fizer uma comparação, uma criança, cada vez que ela consegue fazer alguma coisa a mais, para ela é uma alegria enorme. Puxa, eu consegui fazer mais. Os pais batem palma, né? Eu consegui andar, eu consegui engatinhar, eu consegui, sei lá, amarrar o sapato. Exato. Né? Isso é uma alegria. Agora você imagina ir perdendo isso aos poucos. É difícil. Nossa. O que não é uma alegria para quem está perto, muito menos para o idoso, que traz consequências mentais muito difíceis. Por isso que a gente está com o índice de suicídio idoso também muito alto. Certo. Porque a depressão se instala, a dificuldade dele lidar com o outro, de dar trabalho para o outro. Né? Ele não quer dar trabalho para ninguém. Ele passa a ser dependente. Antes ele tinha uma série de situações que eram dependentes deles. Isso. Hoje ele é dependente dessas pessoas, dessas Nem situações. só dependente, ele passa a incomodar. Ele acha que ele está incomodando, que ele está a mais. E isso, depois de você ter feito de tudo pela família, por tudo a vida inteira, isso é muito triste, né? Porque É um ele acaba muito sentindo triste. aquela sensação de não pertencimento De não mais. pertencimento. Né? De não pertencimento. É difícil para a pessoa que está nesse processo de envelhecimento aceitar e se enxergar como alguém que está tendo deficiência, que está envelhecendo, porque você ter as suas dificuldades é uma coisa, mas você conseguir se ver na posição de quem está tendo a dificuldade, olhar e falar, nossa, está caindo, está despencando, está ficando mais difícil de andar. Nossa, antes eu andava tão rápido, hoje já nem tanto. Hoje eu me canso mais fácil. É difícil, mas eu diria que é mais difícil quando a gente está do lado de pessoas que não ajudam nesse processo do que quando você está do lado de quem entende. Tá? Sim. Então, vamos supor, a gente está perdendo autonomia, né? Então, eu já não posso pagar as minhas contas sozinhos porque eu me enrolo com a senha, com cartão, já não sei, computador é uma coisa complicada. Tudo hoje né? É difícil e tal. Então, assim, isso começa a dar desespero. Porque se eu perco a autonomia, eu estou na mão de alguém. De quem eu estou na mão? Pois né? é. Então, a pessoa que está ao lado do idoso, primeira coisa, tem que realmente ser uma pessoa que inspire uma confiança e um cuidado para lidar com esse idoso e com esses momentos. De fazer com que ele sinta que não está perdendo autonomia, mas que a pessoa ali pode auxiliar em alguma coisa. Se precisar de mim, eu estou aqui. Né? É diferente, né? Nossa, você com essa idade, você faz isso bem, né? Mas se você quiser me ajudar, eu também posso te ajudar, eu vou ficar imensamente feliz. É a forma de lidar que é diferente, né? Sim. Não estou te chamando a atenção, não estou te botando... Você não consegue fazer isso? Será possível que você não está vendo isso? É diferente. Né? Com certeza. Então, esse idoso ele tem formas de, com essas perdas, compensar em outros campos. Se ele fizer encontros com outros idosos para dançar, para jogar
né? Às vezes um xadrez, dama, que são jogos, né? Uhum. Tabuleiro, de fazer coisas, viagens, pequenas viagens, encontros, mesmo que seja dentro de um centro, dentro de uma religião, para fazer um estudo junto. Está inserido na comunidade ativamente, mesmo com as suas dificuldades, ele vai trocando, né? Olha, eu não posso fazer isso, mas hoje também eu não preciso mais trabalhar, então eu posso fazer outras coisas. E de estar convivendo com Tá pessoas que estão convivendo. passando as mesmas Uhum, dificuldades, exato, né? Porque não deixa de ser uma dificuldade. E a gente pode ter bom humor em cima das coisas, das perdas É que a gente vai lógico, tendo, porque elas são naturais. Não fala Uhum. sobre uma deficiência nossa, sobre uma incapacidade que a gente, né? Adquiriu de Então, repente. trabalhar em terapia esse ego, né? Esse orgulho de deixar vir, poxa, agora não dá mais, mas eu posso fazer outra coisa, né? Uhum, com certeza. E principalmente não se desmerecer. Porque quando você se desmerece, o que você está fazendo? Você está jogando todos os anos de vivência que você teve, de experiência, de crescimento. Tem até um trabalho muito bonito que se faz em arte-terapia do papel amassado, né? Então, assim, você desenha a mão, né? Certo. Depois você amassa o papel todo daquela mão. Quando você abre, ela está toda cheia de Toda dobraduras, marcada. né? E você vai desenhando ali as ruguinhas e cada uma delas significa um processo que você viveu. Essas ruguinhas, elas têm que ser valorizadas. São marcas da nossa vida. São desafios, coisas que a gente venceu, coisas que não tanto, histórias, tudo está ali marcado. Por que eu vou jogar isso fora? Isso é Com precioso. certeza. Então, tem coisas que deixam de ser valorizadas para trocar por coisas que a gente está perdendo. A gente perde, sim, mas está ligado ao corpo físico. O corpo físico a gente não leva, mas essas marquinhas eu vou levar. Essa experiência eu vou levar. Isso não pode ser desvalorizado. Com certeza, Né? Com certeza. O cuidado de um indivíduo dependente está cada vez mais sob a responsabilidade da família ou do seu domicílio, da situação do Estado. Então, Iraci, você tem as duas coisas, né? Porque você tem o Estatuto do Idoso, então você tem ali uma situação que requer, sim, um auxílio, né? Financeiro, né? Por isso que tem a aposentadoria, e isso tudo a sociedade ela tem que estar junto, ela tem que estar contribuindo, observando o que realmente é melhor para o idoso, né? Muitas vezes os políticos decidem, vamos reduzir a aposentadoria aqui, vamos reduzir aqui, e eu não vejo a sociedade... Eles só não reduzem o deles, sempre aumenta. E assim, eu não vejo a população se organizando para dizer não. Porque se nessa idade onde você mais precisa de auxílio e menos pode trabalhar, como é que fica? Como é que fica quando o horário que você precisa de mais médico, de medicação, né? Sim. De fisioterapeuta, Exato. de terapia, sim. Né? Então, são várias as situações que você precisa e sem poder trabalhar do jeito que você trabalhava antes. Então, se você não tem uma aposentadoria decente, um auxílio do governo, alguma coisa que olhe para essa idade, né, que é muito vulnerável, você não está olhando para aqueles que são teus caros, que são os teus pais, os teus avós, né, aqueles que te deram a vida, que te financiaram até chegar ali onde você chegou. Exatamente. De qualquer forma, a família também precisa estar consciente de que este indivíduo faz parte da família e precisa ser cuidado. Exato. Então, a família está ali porque em algum momento esse indivíduo cuidou. Com certeza. Bem ou mal, não vamos entrar no mérito. Cada família é uma família. Com certeza o melhor que podia na época. O melhor que podia, né? Seja o que podia fazer moralmente, psicologicamente, financeiramente, não cabe aqui. Mas a gente precisa olhar, né? Exato. E não tem essa de, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Que espécie de dificuldades a família enfrenta para assistir o idoso? Inúmeras.
Porque essas famílias também não têm apoio. Então, essas famílias, elas têm um impacto dentro do ambiente familiar enorme. Então, vamos pensar assim, uma família de pessoas que trabalham, né, que precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar esse idoso. Sim. Então, a gente percebe muito desespero, né, nas terapias e tudo, de o que eu vou fazer? Porque eu já estou com medo da minha mãe pular a janela. Porque tem horas que a demência começa a chegar. E aí ela já está desorientada, ou ela sai sozinha, mas eu também não posso prender ela, porque eu estou tirando a autonomia dela. Ou ela pode botar fogo na casa, né? Isso para falar numa fase... Esquece o fogo, fogão aceso. Esquece. Não pode levar bronca, é assim, entendeu? É natural. Então, muitas vezes, essa família vai precisar de um cuidador, nem sempre financeiramente ela consegue. Né? E é caro um cuidador, caro, né? É muito caro. Não que não seja valorizado o trabalho dele, mas devido à proporção, né, de custos socioeconômica do país, complicou, né? Complicou e complicou bastante, né? Essa é uma classe que não pode também ser esquecida. Então, assim, tem todo um emocional dessa família que está ali no trato diário com esse idoso, que precisa trabalhar a paciência, a tolerância, né? Como é que eu vou perder a minha paciência diante desse idoso? Não posso. Então, como é que eu vou me manter equilibrada se eu também tenho um monte de problema e às vezes eu chego chateada dentro de casa, com vontade de explodir? E aí encontro meu idoso fazendo mais besteira ainda, e ainda tenho que cuidar, né? Muitas vezes limpar as coisas que ficaram pelo caminho. Então, assim, tem inúmeras situações. Tem os litígios já naturais, né, do que acontece em casa. Esse idoso muitas vezes morava sozinho, precisou estar dentro de uma casa que não tinha uma estrutura para ele. Então, às vezes, o quarto não tem um quarto apropriado. Então, esse idoso vai para o quarto dos filhos, os filhos ficam revoltados porque já não tem mais o seu quarto, perdem a privacidade. Exato. São inúmeras as situações. E essas famílias também não são assistidas. Então, precisa ter um cuidado também com essas famílias que precisam ter orientação de como lidar com tudo isso e um preparo até financeiro para isso acontecer. Mas de quem é a responsabilidade de cuidar do idoso? É da família? E quando a família, por exemplo, não tem condições de cuidar do idoso, porque todo mundo sai para trabalhar e, tipo assim, o idoso não pode ficar ali sozinho. Tem que ter alguém que faça a comida, que alimente, tem que ter. que dê o medicamento no horário certo, porque ele esquece, por mais que esteja anotado, ele pode pegar o medicamento ali para tomar, não sei o quê, sair, pegar o copo d'água e falar, será que eu tomei ou não tomei? Ele não sabe, ele toma de novo. Ele toma de novo e toma de novo. Se você sentar com um idoso e conversar alguma coisa com ele, e ele tiver já com um processo inicialmente demencial ou de Alzheimer, ele na conversa ele vai falar a mesma coisa 50 vezes. Com certeza. Ele não sabe o que ele falou. Imagina com medicação. Então, nessa questão de quem é a responsabilidade, primeiramente dos filhos, tá? Na falta dos filhos, os netos. Na falta dos netos, os irmãos desse idoso. E aí por aí vai também decrescendo. Vamos supor que o idoso não tenha ninguém. E aí, aqueles que moram perto, vizinhos, né, o médico que está assistindo, mesmo que seja do SUS, tá? Esse idoso precisa ser encaminhado, né? Mas isso é um alerta daqueles que vivem próximos de cuidar. Ali mora um perigo. Por quê? Porque muitas vezes esses idosos são extorquidos. Com certeza. Eles, às vezes, têm uma aposentadoria e as pessoas acabam se aproveitando dessa aposentadoria para melhorar a vida delas e não a do idoso. Denise, nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Eu acho que é um assunto muito extenso, muito importante para a gente compactar. Vamos dar continuidade no segundo bloco. Então, é isso aí. Vamos tomar um chazinho gostoso
e voltamos já já, não saia da salinha. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje aqui na nossa salinha, a Denise Reis. Ela é psicóloga, terapeuta e está batendo um papo gostoso aqui com a gente sobre o envelhecimento da população, sobre o amadurecimento, sobre se tornar idoso, quais são as dificuldades tanto para o idoso quanto para a família, quanto para o Estado, de quem é a responsabilidade dos cuidados com o idoso. Voltando aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Isso. Quando termina ali a responsabilidade dos filhos, dos netos e para quem vai? Pois é. O que a gente observa é uma coisa muito interessante, né? Os vizinhos. Se esse idoso é um idoso que sai, que conversa, que é gentil, né? Os vizinhos estão atentos. Então, eles acabam orientando, muitos ajudando, né? E na pandemia aconteceu uma coisa muito bacana, porque como eles não podiam sair de casa, os vizinhos faziam as compras, levavam, né? Isso é muito bacana, né? Quando Com você percebe certeza. que Há uma existe solidariedade. essa fraternidade, isso, solidariedade. Mas muitas vezes acontece justamente o contrário, né? Então, esses idosos, por ter uma aposentadoria, eles acabam sendo extorquidos pela família, que quer viver um pouco melhor, usando o dinheiro desse idoso, né? E deixando até de cumprir as coisas que ele tem direito, né? Isso. Uma disputa, né? Por esse dinheirinho, que às vezes é pouco, ou pelos bens que aquele idoso possa vir a ter. Então, e às vezes até de clínicas, tá? Existem casos até de cuidadores, né? Então, o idoso que é colocado dentro de uma casa com um cuidador, a família precisa estar muito presente. A gente presenciou casos de o idoso só emagrecia, as coisas eram compradas, eram colocadas na geladeira, e aí quando foi colocar a câmera escondida, você percebia que o que se dava para o idoso não era nada. Os cuidadores aqui comiam tudo, levavam para casa e o idoso ficava sem alimentação. Então, câmera sempre. Monitorada 24 horas por dia. É fundamental. Em todos os espaços. E não é caro, é muito caro instalar câmera. Não. Câmera hoje em dia é muito baratinho. E esse idoso, né, para aqueles que precisam trabalhar, que não podem estar ali, ou que o idoso está morando em outro lugar, ele pelo menos é monitorado e a pessoa está ali diariamente, tem que estar ali, né, presente, acompanhando se aquele idoso, por exemplo, se for acamado, se está usando uma fralda, se está sendo trocada, se tem algum ferimento no corpo, se está feliz, se não está. Muitos deles não verbalizam mais, não conseguem, ou têm medo, né, do próprio cuidador. Da pressão, né? Então, isso tudo precisa ser fiscalizado por todos da família. Então, isso gera briga, né? Às vezes, um da família acha que ele não está sendo cuidado, às vezes, um da família está cuidando sozinho, os outros vão embora e deixam para lá. Acha que não tem responsabilidade. Então, às vezes, exatamente, são 4 filhos, 3 filhos, 2 filhos e só um que cuida, ou 2 cuidam, os outros não querem saber. Né? A responsabilidade de todos os filhos. Sim, igualmente. Mas eu trabalho. Então, esse idoso pode ficar um pouco na casa de cada um, o que não é bom. Tá? Fazer esse rodízio na casa dos filhos. Isso, mas é melhor do que ele ser esquecido. Com certeza. Porque a sensação de você ter que fazer rodízio na casa dos filhos é aquela sensação de que eu estou sendo um peso para cada um. Eu vou sendo empurrado. Né? E não tenho a minha casa, que antigamente eu não tenho as minhas coisas. Né? Exato. Eu estou sempre ali entrando dentro da vida do outro. Mesmo assim, ainda é melhor do que ser abandonado, tá? Porque muitos são.
Então, Iraci, essa questão da responsabilidade, que é uma responsabilidade espiritual, né? Uhum. Ela é vista nessa idade de forma bem diferente do que é vista na primeira infância. A primeira infância, a carinha redondinha, ela Ai, encanta, os olhinhos linda, grandes, né? Aqueles sorrisinhos, as coisas, fica todo mundo encantado, todo mundo se compadece. Quando você pede dinheiro para a criança, todo mundo se compadece. Quando você pede para o idoso, as pessoas já, né? Incrível isso. exatamente. Só que ela precisa ter tanto cuidado ou até mais do que a criança. Perfeitamente. Esse idoso, ele não tem escola. Ele não tem tudo aquilo que ele realmente precisaria, né? Quem tem paciência para sentar com o idoso e brincar com o idoso? Brincar entre aspas. Porque para eu trabalhar o cognitivo que ele está perdendo, eu preciso estar ali trabalhando com ele. Até de cubos, de pintar, de desenhar, de fazer uma costurinha, de fazer um corte colagem, seja o que for. Mas isso vai mantendo ali, olha, o movimento das mãos que o idoso vai atrofiando, vai perdendo. Vai perdendo. Né? Então, todos esses detalhes, o sentar para ver uma televisão e ir conversando sobre o que está acontecendo na televisão, para não ficar só a mente passiva que vai atrofiando, né? Então, eu tô aproveitando o que a gente está vendo para conversar, para falar, para explicar, para lembrar. Ler um jornal, né? Que hoje em dia não tem mais jornal, né? Mas que seja num iPad, que seja até no celular, né? Vamos falar por videomensagem com a família. Como é que faz? Vamos lá, vamos fazer. Você sabe fazer. Então, são coisinhas que a gente tem que perder a paciência de estar ali acompanhando, igual como é com uma criança. Mas com a criança é divertido. Com o idoso tem que ter paciência. É diferente, com certeza. Diferente. Tem um vídeo lindo, que há muitos anos atrás eles colocaram, que é um filho, né, um adulto já, que está ali mexendo no celular, e o pai está do lado. E o pai está olhando, eles estão num jardim assim, estão num banquinho, e o pai assim. Que passarinho é aquele? Que passarinho bonitinho. E o filho lá entretido não respondia. Assim, filho, que passarinho é aquele? Que passarinho é aquele? E aí ele não respondia. Aí, filho, que passarinho? Pô, pai, eu não sei que passarinho é aquele. Para de perguntar a mesma coisa o tempo todo. Mas que passarinho é aquele? E ele continuava perguntando, continuava perguntando. E aí esse filho que está ali mexendo nesse celular começa a ficar irritado e aí de repente passa uma imagem na cabeça dele quando ele olha para o passarinho. Ele lembra dele pequenininho, perguntando insistentemente para o pai, que passarinho é aquele? Só que ele lembra do pai falando, aquele é um bem-te-vi. Olha como ele faz, bem-te-vi, bem-te-vi. O pai estava tentando resgatar essa emoção, esse afeto, que tinha uma lembrança na memória dele. Sim. E o filho não percebeu. Exatamente. Então, essa questão afetiva, todos nós somos responsáveis. Todos nós temos que estar atentos, porque senão a gente incorre, aí sim, uma responsabilidade que esteve nas nossas mãos, não olhar para trás do como fomos criados e o como a gente abandona na hora que eles estão mais vulneráveis. E no dia de amanhã somos nós que estamos ali. Do mesmo jeito. Você vai cobrar o quê? Vai cobrar o quê, né? Não, e não é nem questão de cobrar. Iraci, eu diria, até a gravidade do momento, e por isso que no início logo a gente falou que urge a gente olhar para isso, que hoje a gente já tem os nossos adolescentes, os nossos jovens, sem olhar para os pais. Não olham. Eles não querem saber. Eles são servidos e olhando para o próprio umbigo. Eles já não têm isso. Exatamente. Hoje, enquanto as crianças ainda são adolescentes e enquanto os pais ainda não são idosos, eles já são abandonados por esses filhos que eles não olharam como deveriam ter olhado. Que essa troca de tarefas, eu pertenço ao lar, então eu estou ali também, tenho as minhas tarefinhas, eu não estou sendo servido. Meu pai não vai me servir para o resto da vida.
Mas você vê os filhos chegando em casa, a mãe lá idosinha ainda, o que você quer, filho? Pegando água, pegando, servindo, e o filho sentado lá, tipo, tô aqui só para visitar rápido e vou embora, porque... E não percebe que é ele que tem que fazer a mãe sentar e dizer, mãe, deixa que eu te sirvo. O que você gostaria? Eu preparo um chá para você. Exatamente. Né? E isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Quais as necessidades, Denise, dos profissionais de saúde e também da família na utilização das habilidades e conhecimentos para diminuir ou até mesmo prevenir os efeitos secundários graves, físicos e psicossocial, que surgem na decorrência dessas patologias que envolvem o idoso? A gente tem sempre que pensar que a gente tem, na hora do envelhecimento, né, é cada vez pior, né? Uhum. Então, cada vez vai vindo um probleminha a mais. Então, vamos pensar assim, um cuidador, ou até um técnico de enfermagem, né, um profissional da saúde que está lidando com um idoso que, por causa de artrose, por causa de todos os problemas, ele já sente dor, ele é mais fragilizado, a sensibilidade para a dor aumenta bastante, ele sente mais frio ou mais calor. E a gente percebe até as manchas As roxas que vão ficando, a pele rasga, exatamente. né? Então, já no toque, já tem que ter um cuidado. Então, muitas vezes a gente vê o cuidador que tem que trocar fralda, que tem que virar na cama, virando de qualquer forma. Não pode. Aquele é um ser humano. Imagina para uma pessoa que está sendo cuidado dessa forma, o que já é humilhante para muitos, ter trocado uma fralda, né? E aí, de repente, ele ainda está sendo virado para um lado, virado para o outro, que nenhuma coisa, né? Exato. Vou falar uma coisa aqui que é cruel, mas é para acordar mesmo. Parece um pedaço de carne em cima de uma cama. Não é. Exatamente. É um ser humano que precisa ter cuidado. Você pode avisar, olha, eu vou te virar para esse lado. Me ajuda. Para eu não te machucar, não forçar muito você, e você vai me dizendo como é que você está. Então, são cuidados que começam no simples toque. Exato. Me dá licença, eu agora vou te limpar. Né? Ou ir conversando, ou cantando uma música, né? Perceber se esse idoso está mais emocionado, mais emotivo, menos emotivo, conversar com ele, né? Porque muitas vezes se sente envergonhado, claro, constrangido. Isso são coisas básicas, simples, mas os profissionais, às vezes, eles não são treinados, eles são treinados ali para resolver um problema, né? E muitas vezes... Numa parte técnica e rápida. Isso. Equacional. Vamos supor que tenha um home care dentro de casa, tá? Então, aquele profissional, às vezes, fica ali 48 horas, 2 dias seguidos, enfrentando uma outra família que muitas vezes, às vezes, é hostil, né? Que trata com indiferença. E que qualquer coisa vai brigar porque a pessoa está fazendo. Esse profissional de saúde também está exposto psicologicamente. Nem fale. Né? Então, ele também precisa ser tratado com respeito, também precisa ser tratado com dignidade. Então, não existe treinamento para todo mundo que está envolvido. Não nem para quem é pai, filho, né? Neto, nem para quem é o cuidador, que muitas vezes está ali, aprendeu algumas técnicas básicas, e aí, de repente, acontece alguma coisa e se desespera. Então, tem vários treinamentos, psicologicamente falando, sim. Como é que eu vou lidar com aquele idoso? Eu vou falar com ele que nem um bebê? Eu não posso falar com ele que nem um bebê. Ele não é um bebê. Ele pode estar com as capacidades dele quase como um bebê. Mas ele não é um bebê. Então, eu preciso me voltar para ele com respeito. Né? Exato. Então, todos esses treinamentos para os profissionais de saúde, você vê que tem horas que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Cadê o respeito? Esses idosos, eles sentem falta. Às vezes você chega numa clínica, por exemplo, onde esses idosos são colocados, e vai fazer algum trabalho, né, com eles e tal, você vê que alguns não param de olhar para a porta. Você pergunta, o que você está olhando?
que é que tem ali? Conta para mim. E aí ele fala, eu estou esperando meu filho, ele vai chegar. Mas o filho não chega. Não chega nunca. E dia após dia, hora após hora, ele espera, ele espera, ele espera. Porque é a única conexão dele com a vida que ele tinha, da família, que era o mais importante. Exato. Então, a visitação tem que ser diária. Pelo menos 2 vezes por semana. E muitas vezes eles ficam lá semanas e semanas e não chega nunca. Um telefonema faz uma diferença incrível na vida de um idoso. Às vezes eles falam assim, a alegria do meu dia é quando eu recebo uma ligação. E é tão pouco. É tão pouco. Pouco. E é algo que não dá trabalho, não requer. Hoje pode fazer uma ligação de vídeo para você sorrir, para você mandar coraçãozinho, para você dizer que ama, para te ver. Então, essa presença é muito importante. A conexão ali do tempo todo, olha, eu estou em uma clínica, eu estou na minha casa sendo cuidado, mas meus filhos moram não sei aonde. Que eles se organizem para levar a esse idoso, né, a presença de alguma forma, porque ele está abandonado. Fica completamente. Completamente. Vai se desmotivando a continuar vivendo. E esse treinamento, Iraci, ele passa também pelas falas, do que eu posso falar e do que eu não posso falar. Isso é importante. Né? Então, fora todas as técnicas, né, do que precisa, de como precisa ser cuidado, né, de coisas que vão até o nível de como dar a medicação. Às vezes, né, eles têm alimentação diferente, não mais pela boca, mas como é que eu faço a higienização, né? Você vê, às vezes, pega com a luva, que é de borracha, enfia o dedo de qualquer forma. Não pode. Tem uma coisa sensível, é outra coisa, é sensível, é com muito cuidado. Então, assim, tem vários treinamentozinhos que precisam ser feitos, sim. E para a família também. Para aprender a lidar com delicadeza. Ah, vai trocar uma fralda. Pode entrar uma pessoa na hora que troca a fralda? Dentro do lugar, do recinto onde aquele idoso está? Não, não pode. Não pode expor. É porque é uma falta de respeito. respeito. Não tem problema, já está acostumado. Não está acostumado, é uma falta de respeito. Aquela pessoa pode estar se sentindo, pode não estar falando nada, porque já está dando tão trabalho. Né? Não estar se queixando mais, mas, na verdade, está ali se sentindo um peso e não tem como desabafar, porque seja com qualquer pessoa que ele vá desabafar, vai ser chamada a atenção. Isso mesmo. E tem algumas doenças características, por exemplo, como o Alzheimer. Uma das características do Alzheimer é a agressividade. Então, o idoso pode xingar, pode falar coisas ruins, não é que ele esteja agredindo, é da característica dele. Então, quem está do outro lado não pode levar isso para si. Né? Tem que entender. Não, olha só, não estou fazendo isso não. Vamos lá, estou aqui com você. E acalmando, diminuindo o nível de ansiedade. Mas você tá aqui, você tá pegando tudo que é meu. Não, eu tô aqui, não preciso, eu tô aqui. O que está faltando? Eu te ajudo a achar, eu te ajudo a encontrar. É paciência, 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 paciência. E isso, no final das contas, isso é bom, Iraci, porque trabalha dentro da gente questões que às vezes a gente não consegue trabalhar. Isso é verdade. Então, é ali, é nesse trato que a gente também vai se refazendo em muitos pontos que a gente não percebe. Né? Com certeza. Mas essa família também precisa de ajuda, o cuidador precisa de ajuda, o enfermeiro precisa de ajuda. Pode ocorrer desorganização familiar, quando as habilidades, os recursos familiares não forem efetivos ou insuficientes para o controle da situação, podendo trazer consequências negativas, né? Quais são as situações que podem gerar isso? A mais comum, a que mais se reclamam é a financeira. Certo. Porque nesses casos é muito caro, muita gente desinformada, né? Então, por exemplo, o plano de saúde ele não vai botar o home care dentro da sua casa. Você vai ter que entrar na justiça, dependendo de como aquele idoso está. São todas as vezes? Não. Mas se esse idoso
é dependente de medicações, né, como insulina, como GTT, como algumas coisas que precisa de enfermeiro, de cama hospitalar, você já pode ali começar a fazer isso. O cuidador é caro, né? Mas se organizar, né, para isso acontecer. Que tipo de cuidador a gente pode botar? Quais são os horários que a gente pode, dentro da família, se organizar para estar ali? Né? Então, Certo. assim, quando começa a ver a desorganização, é quando começa a ver a rejeição. Quando começa a ver o acolhimento, é possível que as pessoas se organizem sim, para poder enfrentar uma situação juntos e com amor. E psicologicamente, como ficam os que têm em casa pessoas sob esses cuidados constantes? Bem fragilizadas, bem fragilizadas. É uma situação difícil, não é fácil, mas é possível. E aí eu vou te dizer uma coisa. Apoio espiritual é o que eu vejo que mais dá certo. Quando a pessoa tem uma consciência espiritual, ela lida com isso de outra forma. É De outra completamente... forma. sai da praticidade e entra a fraternidade. Lidar com a finitude do outro, né? Para o outro e para você mesmo. Então, como é para um idoso saber que está partindo? Saber que está acabando? Está chegando no final. Como é para a filha, para o filho saber que a mãe e o pai estão partindo? Como é que é isso? Quando você tem, né? Será que tem o medo, a insegurança? Isso mexe bastante, mexe com tudo. Psicologicamente, mexe bastante. A terapia, nesses casos, é excelente, mas o que eu mais vejo que funciona é quando você tem uma orientação, uma consciência espiritual. Existem cursos preparatórios para isso? Existem grupos de pessoas que fazem isso, fazem esse auxílio, fazem também terapias, né, com familiares. Isso tem existido. Graças a Deus tem sido uma coisa dos profissionais mesmos que estão oferecendo isso, né? Muita gente tem oferecido a questão do luto também, né? Mas aí é um pós. A gente está falando de uma coisa para a gente já prevenir agora, né? Para a gente já cuidar agora. Exato. Agora, esses cursos são cursos pagos, são cursos que requer uma situação econômica Então, quando você alta. faz em grupo, fica mais acessível. Quando você faz a terapia para isso, sozinho, aí fica mais caro, nem todo mundo pode, né? Certo. Mas eu não sei de grupos específicos para isso não pagos. Tanto para trabalhar a família, né? Preparar a família para ter uma convivência com o idoso, quanto dos profissionais. Isso. Os cursos para profissionais também são cursos caros. Também são cursos caros. E eu não vejo ainda assim uma visão holística do todo, tá? Elas são pontuais. O importante era que se houvesse mais movimentos nesse campo. Certo. Dentro da sua experiência com idoso, que eu sei que você tem um idoso em casa, uma idosa em casa, Denise, o que mais te chamou a atenção nesses anos? E o comportamento do idoso ou do familiar? O que é que impactou mais? Iraci, o idoso ele pode perder a fala, ele pode perder o movimento, ele pode perder a autonomia e chegar num nível de não estar mais quase manifestando nada, conseguindo manifestar nada. Mas tem uma linguagem que me chama bastante atenção. Ele entende o amor. Ele lê os teus olhos, ele lê o teu sorriso, ele sabe que você está falando com ele, ele sabe que ele está sendo bem cuidado, ele sabe que ele está sendo protegido, que ele não está abandonado e sabe quando é o contrário. Com certeza. Nesse momento, o que me chama mais atenção
é quando acontece de forma positiva, como eu falei, e da mesma forma quando não acontece. Eu chego a dizer que é uma crueldade. Uma crueldade muito forte, porque não é possível uma pessoa numa condição dessa não ter aquilo que ela merece, que ela precisa, daquilo que ela deu a vida inteira. É porque ela se dedica uma vida inteira à família, às coisas e no final acaba sozinha e excluída. Excluída, totalmente excluída. Temos muito que aprender, muito que transformar, muito que se preparar, muito que se capacitar, tanto tecnicamente, como psicologicamente, como emocionalmente, para poder acolher os nossos idosos e para nos prepararmos para quando chegarmos na nossa fase de idoso. Em saber se relacionar também com aqueles que vêm cuidar da gente, com certeza. Denise, obrigada pela sua presença, foi muito importante, muito esclarecedor e obrigada por trazer essa consciência ao nosso público, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Mande sua pergunta, fale sobre isso, converse sobre isso, ajude a transformar o mundo que nós estamos vivendo num mundo mais saudável para todas as idades. Não existe idade que se exclui, que se dispensa, mas é extremamente importante. E chegamos ao final de mais um programa. Para que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, deixamos aqui beijinho super cor-de-rosa para você, para que seja cheio de amor tua vida. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.